Olá, amados, amadas do Senhor, que a graça de Deus esteja com vocês neste finalzinho das horas do Santo Sábado para uma nova semana. Que Deus possa, pela graça de Deus, ter você ter preenchido o seu coração, a sua vida do poder de Deus, para mais uma semana aí você vencer, sair para vencer e vencer com Cristo. É bom demais, não é? Que a graça de Deus esteja com você. Que juntos possamos mais uma vez, além de viver e obedecer às leis do Senhor, viver esse código, a aliança que nós temos com o nosso Deus. Vale a pena você se entregar todos os dias ao Senhor. Oremos. Santo Deus e Pai, mais uma vez, diante da Tua santa presença, quero agradecer a Ti por cada um dos Teus filhos que aqui estão juntos comigo, Senhor, para sermos luz e bênção para outras pessoas. Que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos e nos conceda discernimento e compreensão da Tua palavra que iremos falar nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Abençoe a todos que aqui se encontra, é o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Então, meus amados, olha que privilégio você e eu temos de saber que Deus, ele tem um código de aliança comigo e com você, com o universo, com todos aqueles que queiram ouvir e saber que Deus é o seu Criador. O Deus é o Criador de tudo e por isso Ele é o governante sobre todos nós e está obrigado, sabe a quê? A fazer cumprir sua lei em todo o universo. Louvado seja Deus, não é? Porque Ele é honrado, Ele é poderoso e pode fazer muito mais por mim e por você. E não é de admirar saber que Ele não exige menos de suas criaturas do que a obediência à sua lei e seria abandoná-las uma ruína. Abandoná-las seria a ruína de todo ser humano. Todos aqueles que abandonaram a lei de Deus vai ser a sua própria ruína, simples assim. A lei, ela não nos salva, mas ela nos mostra quem nós somos. A sujeira está no nosso caráter e nos leva a Cristo, que nos salva. É um privilégio. Como é que vamos tirar algo tão precioso que nos mostra realmente o que eu necessito, o que nós necessitamos, não é? Então, abandoná-la leva todo ser humano à ruína. Deixar de punir a transgressão de sua lei seria colocar o universo em confusão. E Deus, Ele não é Deus de confusão. Ele é prático, Ele é a sabedoria. E Ele jamais falhou e nem falhará. E realmente Ele não vai deixar de punir os transgressores. Porque a sua lei, é o seu caráter. A lei moral é a barreira de Deus entre o agente humano e o pecado. Certo? Assim, a sabedoria infinita colocou diante dos homens a distinção, amados, a distinção entre o certo e o errado, entre o pecado e a santidade. O Senhor colocou isso em mim, em você, em todos nós. Conhecendo a Deus ou não, todos têm a distinção, o conhecimento do certo e do errado, do pecado e da santidade. Só não faz quem não quer. Porque mesmo antes de eu conhecer a palavra do Senhor, eu sabia, o Espírito Santo já me mostrava o que era certo, o que era errado. Eu tinha distinção do que estava fazendo, do que estava acontecendo e o desejo de que isso fosse mudado na minha vida. E eu louvo e agradeço a Deus por este dia ter chegado
e por ele ter me resgatado do lamaçal do pecado. Então as escrituras, a palavra de Deus, ela deixa claro quem é Deus, que Deus é o governante do universo, ele e que o ser humano tem a obrigação imprescindível de reconhecê-lo como tal e obedecer à sua lei com coração, mente e confiando em seu poder para ajudar e proteção, para ajuda e proteção. Olha que maravilha. É isso que ele nos ensina e nos leva a obedecer de coração, de mente, confiando no seu poder. E também ajuda e proteção. Olha que maravilha. É bom demais, não é? Ai, vou tossir. Perdão. Mas olha que importante. Essa lei que o ser humano, é chamado a obedecer, que eu e você somos chamados a obedecer, é que apresenta o padrão correto. O padrão correto para fazer o quê? Para o universo. E é o conselho sábio e santo de Deus para que todo ser humano que diz ser filho de Deus possa glorificar o nome do Senhor. É uma lei moral que tem sua base na diferença entre o certo e o errado. A lei moral é universal e as leis terrenas não, normalmente, sendo restritas ou estendidas de acordo com a vontade do legislador. Essas são as leis que podem ser abolidas ou alteradas. A de Deus, ela é imutável, ela permanece para sempre, como já falei anteriormente para você. E realmente a lei realmente universal, ela é imutável. A lei de Deus, ela é imutável, restrita ou estendida de acordo com a vontade do legislador, e ela não muda, porque Deus, ele não muda. A lei moral, ela é imutável, e as leis terrenas elas podem ser mudadas, alteradas, essas sem sombra de dúvida. Então, amados, o decálogo, o código moral divino, esse é para sempre. Consiste em 10 preceitos e gravados em pedra pelo dedo de Deus, que ele grava no meu e no seu coração, na nossa mente. E essa lei, ela é o nosso código genético, ela não vai além daquilo que realmente Deus é. O que mais é importante nisso eles prescreveram todo o dever do ser humano. Os primeiros 4 definem o dever do homem para com Deus, e os 6 últimos, o nosso dever para com o homem e com o próximo. Não é maravilhoso? Ou seja, nós temos uma direção. Nós não vivemos aqui à toa. Não vivemos simplesmente por viver. Nós temos a direção que Deus nos concede de como honrar e obedecer a Ele, e de como o nosso dever para com o nosso próximo, para com o ser humano. Ou seja, não estamos aqui à toa. Não vivemos simplesmente a bel prazer, fazendo o que queremos. Tudo tem a sua... nós temos a direção
tanto pelas leis de Deus como pelas leis humanas. Então, isso nos traz algo assim tremendo, porque nosso Senhor, Ele quer ter e ver cada um de seus filhos felizes, sem ser transgressores da sua lei, dos seus mandamentos, para que eu e você vivamos felizes, né? Para que não venhamos a pecar e realmente viver uma vida em desacordo com a sua vontade. E olha que maravilhoso, esses dois grandes princípios foram reconhecidos pelo Salvador. Ele declarou que toda lei dependia do amor de Deus e do amor ao próximo. Outros mandamentos, amados, podem ser encontrados nas Escrituras, né? Mas apenas com a ampliação daqueles contidos nos 10 mandamentos. É simplesmente uma ampliação, não é mudança e não é novo mandamento, é o mesmo. Só que o Senhor aperfeiçoou justamente porque os fariseus lá e os doutores da lei colocaram todo um peso, né? Todas as suas tradições, tudo leis que Deus não tinha feito, e assim causava cada vez mais dificuldade para o ser humano obedecer. E Jesus veio e limpou isso e cumpriu e nos mostrou como eu e você devemos guardar. E é maravilhoso demais, não é? Essa ampliação dos 10 mandamentos contidos no Decálogo é importantíssimo demais. E a lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original. É o original do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra estavam registrados. Foram registradas por Moisés no Pentateuco. E era a cópia exata do que está no céu. Ou seja, essa lei, ela não apareceu de repente, ela não apareceu só ali naquele momento que Moisés estava com o povo. Ela já existia muito antes de Satanás cair, trazendo toda essa miséria para este mundo e levando nós, os filhos de Deus, a transgredir. Ela já existia, não foi só naquele momento ali que ele passou para Moisés. Então, os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. E, infelizmente, o mundo tem sido, as igrejas usadas por Satanás com mentiras, dizendo que foi abolido, que não precisa, mas nós vivemos na graça, né? E que com isso as pessoas gostaram de desobedecer ao Senhor, achando e enganando a si próprio, dizendo que está servindo ao Senhor. E ele diz o quê? Que no final, se continuarem assim na desobediência, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. E não terá mais salvação. Na terceira ressurreição não haverá mais ressurreição, mas sendo a destruição final de todo mal, inclusive de Satanás e todos aqueles que ele conseguiu levar junto com ele. Entende? Então a lei de Deus diz o seguinte: perceberam como nunca antes a força das palavras do Salvador. Porque ele diz: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Mateus 5,18. É maravilhoso, não é? E a lei de Deus sendo a revelação de sua vontade para mim, para você, para o universo. A transcrição de seu caráter para a minha vida, para a sua vida, deve, amados, permanecer sempre como uma fiel testemunha ao céu. Então, uma testemunha no céu. Salmo 89, versículo 37.
nenhum mandamento, veja bem, foi anulado, nenhum J ou um tio foi mudado. Como que hoje a Igreja Católica, junto com todas as demais, mentem, sendo usada pelo maligno, dizendo que foi mudado. E olha que as pessoas não têm nem consciência de pensar, como assim? Só o sábado que foi abolido, então por que não foi todos os 10 mandamentos? E como é que foi abolido se Cristo morreu por isso? Para que eu, hoje, você pudéssemos ir ao Pai. Porque senão não estaríamos aqui. E não precisava Jesus morrer a morte horrenda por nossos pecados na cruz para depois abolir a lei. Não existe isso. Que Deus nos ajude, que realmente possamos fazer e dizer como salmista: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada no céu. Oh, glória, no nosso coração, não é? Salmo 119, versículo 89. E mais que você e eu diga: todos os seus mandamentos são fiéis e permanecem firmes para todo sempre. Salmo 111, versículo 7 e 8. Em nome de Jesus, que você possa levar essa verdade para o máximo de pessoas possíveis. Que Deus ilumine a cada um de vocês, que juntos possamos aumentar mais e mais essa multiplicação da palavra do Senhor, para que muitas vidas enganadas, escravizadas por Satanás sejam libertas. Que Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma feliz e abençoada semana com as bênçãos do Senhor. Um forte abraço e até mais.